vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje, minha gente, vai ser um react. Eu já tô começando o vídeo logo, porque é um react meio longo, então eu não quero que fique tão longo assim. É uma live enorme sobre lei da atração, que eu acho que a live durou umas 2 horas e pouco. Eu vou reagir aqui uma parte da live e vamos contextualizar vocês que devem estar falando react, lei da atração. O que tu tá falando, Bibi? Então tá, gente, vamos lá. Já deixa o like, já comenta, curte, rumo aos 250 mil aqui no canal. Já me segue lá no Instagram, Bibi Bailas, que passamos dos 100 mil. Yes! Yes! Eu tô falando isso de zoeira porque vocês vão entender aqui no meio dessa live porque que eu tô falando yes, 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 bingo! Então tá, passamos dos 100 mil lá no Instagram também. Eu tô amando essa live. Vamos lá, vocês queimaram o meu DM, queimaram minhas caixinhas falando assim, Bibi, comenta essa live, então vou comentar. O que aconteceu? São duas pessoas numa live discutindo se lei da atração é científico ou não é científico. O que aconteceu que eu descobri, tá? Esse rapaz que vocês vão ver no vídeo, que está na live, chama Ale. Ele é de um perfil lá do Instagram chamado Fast Fitness, que vocês podem encontrar a live por lá. E essa moça aqui, ela vende a lei da atração. O Ale, que é o rapaz aqui da live, ele é casado com uma moça que também é do mundo fitness, que chama Nath. Eu já meio que investiguei tudo aqui pra poder explicar pra vocês o babado, porque foi babado essa live. E aí a Nath e o Ali são do mundo fitness, são graduandos em nutrição, falam sobre exercício, ciência, etc. E aí, aparentemente, antes a Nath e essa moça aqui da live eram amigas, e aí a Nath postou lá no Instagram, eu já tô falando Nath e Ali como se eu fosse íntima, tá, gente? Mas é que tá escrito assim no Instagram, então tá. Aí ela foi lá e comentou assim, porque eu não acredito muito na lei da atração e tal. E a irmã da moça da live chegou assim na voadora falando várias coisas e dizendo, minha irmã é especialista em lei da atração. E aí partiu fazer live. Aí foi isso, tá? O babado é esse, eu não sei mais detalhes, mas lá no Instagram tem tudo. E aí o Ale topou fazer uma live pra discutir sobre lei da atração. Só que essa moça aqui, não sei porque, achou que era uma boa ideia fazer a live, se arrependeu, apagou. E aí eu vou trazer aqui os pontos onde começam a falar de lei da atração e física e quântica e algumas coisas assim. Infelizmente, o Ali não teve muita chance de falar durante toda a live, dá uma agonia bem grande de ver a live, porque ele tenta falar e não consegue falar. Então eu vou analisar as partes de física, né, pra quem não sabe, sou PhD em física, e aí a gente vai poder discutir, porque foi citado Albert Einstein, foi citado quântica, o experimento da fenda dupla. E aí, vamos lá pra entender um pouquinho mais, tá bom? Já deixa o like e partiu pra essa live. Eu já dei o babado, então vamos lá, sem mais delongas. E tem uma coisa que eu deveria ter falado no começo da live, que é interessante para quem tá assistindo saber, que é o seguinte. Lei da atração tem a mesma seriedade de lei do ex. É bom que as pessoas saibam disso. Lei é usado aqui de sacanagem. Não há uma sugestão de, se certas premissas estiverem estabelecidas, você vai ter um resultado final garantido, como a lei da gravitação universal, ou tipo, sei lá, ou qualquer mistura química que você consiga mensurar. Lei da atração é chamado de lei por ser chamado. Não tem nada que justifique ser chamado de lei. Isso é coisa que eu chama do que disso, tu quiser, né? Ale. Chama de ação, chama de shape. Vou deixar claro, porque uma coisa se você parece que você se incomoda com esse termo, chama de maçã. Vamos chamar de maçã? A maçã. Ninguém tá dizendo, uma coisa é lei lá e outra coisa é uma lei universal. Tá. Aí você tá perguntando sobre mensuração. Tem como mensurar? Tem como mensurar? Eu não perguntei. Você já falou que você queria pensar. Essa pergunta passou. Eu vou fazer outra. Não. Eu quis fazer o paralelo da lei. Eu vou fazer a pergunta, calma. Eu vou chegar lá, pô. Muita agonia. Falamos de 10 minutos lá. Agora deixa eu perguntar. Ficou 10 minutos aí teu. Não falei nada. Beleza? É bom deixar isso claro. Lei da atração não é lei. Não é lei. É a lei do ex. É tipo a crença que se um jogador entrar em campo contra o ex-time dele, ele vai marcar gol. Às vezes acontece, às vezes não acontece. É isso. Eu não tô dizendo que a lei da atração às vezes acontece. Não é tipo assim, não tem nenhum crivo que sustente isso enquanto lei. Não é lei, tá ligado? Não é lei científica, não é lei de nada. Beleza? Então, tipo assim, isso é bem nítido. Porque para uma coisa ser lei, quando as premissas estão presentes em condições adequadas, você tem um resultado garantido. Você tem causalidade. Não tem lei da atração. Não existe, tá? Esse é outro ponto. Agora, do assalto... Não existe para você. Não existe para você. Não existe lei. Não existe para você, Ale. É uma lei universal. E se não existe pro Ale, beleza. Esse ponto é muito interessante aqui, já falar logo, que ele tá tentando falar e não consegue, a moça tá comendo. Chamei de maçã! Chama do que quiser. Não.
lei dentro da ciência é uma coisa bem específica, assim como teoria, hipótese. Então, lei, ela tá dizendo que um determinado fenômeno acontece, estabelece que aquele fenômeno acontece em qualquer lugar, que nem ele falou, lei da gravitação universal. Tu vai ter gravidade em qualquer ponto aqui na Terra, você queira ou não queira, vai estar acontecendo. Então, o que ele tá tentando falar que foi muito bem, exceto que ela não deixou ele concluir o pensamento ou ela nem entende, pra ela tanto faz ser chamado de lei ou não, porque ela não tem o embasamento científico pra dizer se é uma lei ou não. Então, uma lei científica, ela vai seguir determinadas regras. Por exemplo, a lei da gravitação universal. Então, lei da atração chama lei porque alguém queria dar uma roupagem científica para ela utilizando o termo lei, para dar uma ideia de ciência. Então, não é chame do que quiser. É que nem a pessoa falar, é quântica. Não, não é quântica, porque não é física. Então, tu não pode simplesmente decidir que uma coisa vai se chamar X ou Y e vai sair por aí vendendo. Então, lei da atração não é uma lei. Ela tá falando, não existe pra você, é uma lei universal. Não, não é. Não é uma lei universal. Não é. Existe pra mim? Como é uma lei universal? Existe pra quem quer acreditar? Existe. Como é uma lei universal, Laura? Existe pra você, não existe pra Porque você, é uma Lê. lei universal. E eu já acabei, durante o percorrer da live, eu noto que o teu entendimento sobre a lei da atração é um que é diferente do meu. É um que é diferente. Você quer sempre pegar no que é mensurável ou não. Aí eu te pergunto, como que tu mensura teu amor pela Nath? Você consegue mensurar teu amor pela Nath? Outro ponto importante aqui, que ele tá falando sobre mensurar, é porque quando algo é científico e existe um trabalho científico, a gente tem que mensurar. Como a energia, ela é mensurada. Energia, quando a gente está falando de energia dentro da física, vai mensurar. Quando a gente está falando de um efeito de um determinado remédio, de uma determinada ação que vai acontecer no nosso corpo, fisiológico, etc., é mensurável. Então, algo dentro da ciência tem que ser mensurado. Então, se tu falar lei da atração é uma ciência, ela é uma lei universal, e aí ela tá discutindo assim, como tu vai mensurar o amor? O amor, ele não é mensurado porque ele não é científico. Então, não existe colocar o amor dentro da metodologia científica, exceto se tu tá fazendo um estudo muito específico sobre felicidade, sobre amor, etc, que aí a gente pode entrar numa outra parte que fala de neurociência, sobre ocitocina, outras coisas. Aí a gente pode ter o amor, entre aspas, a felicidade, entre aspas. Agora, mensurar o amor, olha só, ele tá dando um argumento científico e ela tá rebatendo. Como você mensura o amor pela sua esposa? Oi? Você consegue mensurar o teu nível de coragem, de Por que disciplina? eu preciso mensurar? Como que tu mensura? Por que eu preciso mensurar para saber quem é imenso, cara? Ale, essa pergunta que eu te fiz é só para responder a tua pergunta. Não precisa me responder. Essa pergunta não é para me responder. É para tu pensar. É para tu pensar. Eu tô te respondendo. Eu não preciso mensurar para saber que é enorme. Eu não preciso saber exatamente o número. Mas a pergunta que eu te fiz antes, que você falou... Não preciso mensurar para saber que é enorme. Mas como você pode... Mas, eu não preciso mensurar para saber... Agora vocês entenderam? Yes! A cara dele, meu, é impagável. Tô tipo assim... Yes! Yes! Tipo, ela tá comemorando uma resposta que não faz sentido. Que enorme. Como você Bingo. pode... Bingo! Para de ter... Lá, pelo amor de Deus, tá osso. Como você pode... mensurar, olha isso, Ale. E como você pode sugerir que a lei da atração... Foi sensacional essa nossa conclusão. Meu Deus, cara, calma. Não é a conclusão que você está pensando. Como você pode sugerir que a lei da atração é enorme, dado que N pessoas conquistam mais coisas ou coisas iguais aos outros sem usá-la? A relevância e como que tu pode mensurar que elas não estão usando? Como que tu pode mensurar que elas não estão usando? Então, beleza, você nem sabem que estão usando. A lei da atração acontece a todo momento para todo mundo. Quer você esteja consciente disso ou não. Beleza. Vamos partir dessa premissa. Não faz sentido isso que tá sendo dito assim. Ai, é tão difícil comentar aí essa live porque ela não faz sentido. Nada do que ela tá falando faz sentido. A lei da atração funciona quer você queira ou não.
Não, porque não é uma lei, porque não existe. Porque como que tu vai dizer que a pessoa atraiu tua coisa? Como tu vai provar? E quem tem que provar é quem tá afirmando, tá? Vamos de navalha de Hitchens aqui de novo? O que é afirmado sem provas é refutado sem provas. A gente não tem a inversão do ônus da prova dentro da ciência, tá? Aqui a gente vai de falácia. Falar-lhe o que você quiser. Por que Aí que é eu uma te lei peço a universal? permissão para Nossa, eu falar queria te perguntar, que você fala para sempre que é uma isso. lei universal, a maçã ou a lei da atração. Por que que a lei da atração é universal? Por que é universal? Por que é universal? Você sabe que o status dela é de pseudociência. Você sabe disso, Hum, né? hum. Você sabe que a A área lei da dela é de atração pode justiça e também ser justiça. explicada pela ciência. Explica. A lei... Não. Essa parte aqui, gente. Ele fala, você sabe que a lei da atração é uma pseudociência? O status é de pseudociência? E aí ela fica, oi? E depois fala, a lei da atração também pode ser explicada pela ciência. Ela não sabe o que é pseudociência. Ela não sabe. Expliquei agora brevemente. Não, não. Ela é pseudociência. Google agora, bota lei da atração ciência. Você vai encontrar lei da atração pseudociência. É a classificação. Ela não é respeitada em nenhum ramo acadêmico grande da ciência. Ela é Tá. pseudociência. Ale, é você pseudo na acredita em frente. energia? Você acredita em energia? Isso aqui é energia. Tem energia da luz, tem energia cinética, tem energia mecânica, tem energia quântica, tem várias energias. Você acredita em energia vibracional? O que é energia para você? Você acredita que tudo nesse mundo é energia? Você acredita na equação de Einstein? Eu não preciso acreditar nisso, é óbvio que tudo é energia. Não, tô te perguntando. Então, É que não é crença isso, tá ligado? não, mas é importante pra gente seguir agora. Agora ela vai falar da equação de Einstein, tá? E igual a mc ao quadrado. Todas as pessoas no Brasil que decidem falar sobre pseudociência, lei da atração, quântica, nananã, vão seguir os mesmos 2 ou 3 nomes aí que existem, que vão falar E igual a mc ao quadrado, energia vibracional, tudo é energia, o mundo é energia, experimento da fenda dupla. É sempre a mesma ladainha, todo mundo repetindo igual papagaio sem nem saber o que estão falando. Então vamos ver. E igual a mc ao quadrado. Seguir agora para eu apresentar esse outro ponto de vista para você. Então você acredita em energia? Uhum. Você acredita? O que é energia para você? O que é? Capacidade de exercer trabalho. Capacidade de exercer Você trabalho. acredita na... Ela nem conhece a sabe. equação de Einstein? Conheço. Qual que é? É igual a mc ao quadrado. Mostra que energia e massa são intercambiáveis. São o quê? Intercambiáveis. Como que você acha que se relaciona com a lei da atração? Olha, sério, meu. Eu achei ele o melhor, porque ele tá com uma cara super séria, assim, tipo, o que eu vou falar aqui. E a menina, você acredita em lei da atração? Qual é a equação de Einstein? É igual a mc ao quadrado dela. Ah, tá. Tipo, ele sabe. Ela achou que ela ia dar uma informação. Tá. E igual a mc ao quadrado. Tudo é energia? Mas a gente não tem a forma da energia pura, como a gente tem na equação de Einstein, né? A gente tem as nossas massas. A gente tem que duas coisas, né? Ele fala intercambiáveis, então. Só que a gente não tem essa energia pura que é a massa vezes o c ao quadrado. C é a velocidade da luz ao quadrado. Então, o que acontece? A natureza, né, pode entender que eles são equivalentes. Só que a gente não tem essa energia pura aqui, tá? Então, eu não posso hoje, Bibi, transformar todos os meus átomos que têm uma massa em energia pura. Tá? Então, isso é um fato interessante pra gente falar. Não é porque existe uma equação que fala que energia, né, o E é igual a mc ao quadrado, que nós, seres humanos, vamos nos transformar em energia pura no dia de hoje. Vamos pegar um exemplo? Se a gente pegar um clips de papel, gente, um clips de papel pequenininho, vocês estão vendo, né, o tamanho de um clipe de papel, e a gente transformar esse clips em energia pura, se fosse possível na Terra, tá? Esse clips de papel, todos os átomos dele que constituem esse clips, transformar em energia pura. A gente teria em torno de 18 quilotons de TNT, se a gente fosse fazer uma analogia. 18 quilotons de TNT não é nem a bomba atômica de Hiroshima. Para vocês terem uma ideia
do que é uma energia pura. Então as pessoas pegarem e falar, ah, tudo é átomo, então tudo é energia. Não, não é assim, as coisas não funcionam nessa troca direta, tá? Então, ok, existe a equação de Einstein? Existe. Você acredita? Você não precisa acreditar, porque ela é uma equação científica, matemática. Não é uma crença, não é uma religião. Então, como que isso se relaciona com a lei da atração? De forma nenhuma, porque a lei da atração é uma pseudociência tosca. Não tem uma relação aqui com E igual a mc ao quadrado. É simplesmente uma forma que as pessoas que propagam pseudociência encontraram de vender o seu peixe. E no que eu tô falando do que a gente atrai. De forma nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A ideia de que você pode, por exemplo, usar... É o que eu vi muito. Cara, uma das meninas que a sua irmã comentou no direct comigo, eu parei pra ver um vídeo dela, não durei 3 minutos. Foi Elaine alguma coisa. Aquilo ali, caralho, aquilo ali fedeu absurdo. Tipo assim, eu inclusive parei pra googlar o nome dela, tem um pronunciamento da Sociedade Brasileira de Física. Elaine Orives, ela é uma das maiores treinadoras mentais aí do Brasil. É uma mulher sensacional, sensacional. Ó, meu Psyduck aqui, ó. Treinador mental, ele. Não, mulher, ela sabe. Cara, quer fazer... Eu juro pra você, olha só. Se você topar isso, seria a melhor live da história. Você chama a Elaine, eu chamo uma física. Se você topar isso, essa é a melhor live da história. Topa. Total. Bora. E ele disse que a física... Elaine... Ele me falou no DM, hoje eu me apresentei pra ele, falei que ia fazer o react, ele disse, nossa, a física que eu pensei era tu. Aí eu... Nunca. Elaine Orives me bloqueou, ó, há anos, me bloqueou em tudo. Elaine Orives não é física, gente, para. Eu topo. Deixa até pra depois. presencialmente, a gente pode fazer uma apresentação. Perfeito. Eu vou recrutar não, uma super física. topo tudo, é porque eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Vou te ensinar. Vamos fazer uma live, então? Eu e tu, falando de física? Me chama pra fazer uma live, e aí eu explico sobre E igual a mc ao quadrado, explico sobre mecânica quântica, que é justamente a área do meu PhD. Eu sou física teórica de partículas, eu posso explicar sobre átomos, eu posso explicar tudo. Vamos? Também, fica trazendo questionamentos muito legais. Lembra disso. Eu chamo uma física, você chama a Elaine. Aí você, talvez te ajude a entender as coisas. Algumas coisas, enfim, dos absurdos que ela fala. Só que assim, o que se sugere, por exemplo, que poderia... Deixa eu pra ver onde você está indo. Relacione aí, por favor, Einstein com a lei da atração. Só para entender onde você está indo. Não, eu trouxe a equação, eu te fiz perguntas, tá? Então agora, peço a permissão aí de você para trazer até, vídeo, não só esse fato, mas esse... Ela não respondeu. Ele falou, então me explique como que se relaciona. Essa novidade, talvez, esse conhecimento para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que é o experimento da dupla fenda. Inclusive, foi a partir dele. Experimento da fenda dupla, né? Do double slit. Tá, nasceram muitos conceitos. Eu sabia que tu ia falar disso, Lari. O experimento da dupla fenda não tem implicação que tu tá chorando que tem, Lari. Por que você está fingindo que você entende de quântica, Lari? Eu não entendo, você não entende. A gente pode reconhecer isso. Sabe o que é o experimento da dupla fenda? Eu, inclusive, anotei aqui como tópico, porque eu sabia. Porque, tipo assim, todo mundo que adora misturar quântica com essas porras... Tá, tu tá falando que isso não é, que isso é mentira. Você tá falando que isso é mentira? Não, é mentira. Não é... Desculpa, eu tô rindo com... Eu tô rindo com respeito, gente, porque, sério... Não é mentira. O experimento da dupla fenda é basicamente o seguinte. O negócio ele poderia se comportar como partícula ou como onda. Só que quando você não está observando, o pressuposto é que ele se comportaria como onda. Só que ao observar, ele se comporta como partícula, tá ligado? E a galera que gosta de misturar frufru, basicamente pensou que ao observar o negócio, você mudou a sua realidade. Essa não é a consequência. O termo observar tem a ver com aferição. Ao aferir, você interage com a partícula de forma... Não sei se ela sabia, ela entendeu o que quer dizer aferir, mas vamos fazer uma medida, né? Aferir é realizar uma medida. Ela se comporta de forma diferente. Não é como se tivesse um elétron, por exemplo, que ao observar, ele é como um vizinho tímido que você viu tomar banho e ele agiu de forma diferente. E como o elétron sabe que o observador viu ou não? Ele não sabe. Só que então por que ele se comporta diferente? Por quê? Por quê? Por que ele se comporta diferente, gente? Por quê? Tá? Olha... Vocês estão vendo aí, gente? Mas sério. No vídeo react que eu fiz ao Hélio Couto, onde ele fala desse... experimento da fenda dupla, tem lá toda uma explicação científica sobre o assunto, com imagens, bonitinho, mas o que ele tá falando tá certo, tá? O experimento da fenda dupla, a gente vai jogar elétrons, tá? Eles vão se comportar como ondas. Quando a gente vai
observar, vai colocar uma máquina para medir em que ponto aquele elétron está entrando, em qual das fendas ele está entrando, o elétron muda o seu comportamento. Porque o ato de medir, como ele falou, de aferir, vai mudar o sistema. A gente falou de colapso da função de onda. No meu Instagram, lá no Bibi Bailas, tem posts sobre isso. Aqui tem vídeos no meu YouTube também sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, o átomo de observar, ela fala, como é que o elétron sabe? Ele não sabe, porque o elétron não é um ser consciente, ele não é uma pessoa, é uma partícula, tá? Então, a gente tem o princípio da incerteza de Heisenberg. A gente vai ter o colapso da função de onda. Então, o ato de observar vai interferir naquele sistema e aí ele vai mudar o comportamento. O observar vem de observável. O observável é o elétron e o observador é a medida que está sendo feita para a gente identificar qual a posição daquele elétron, por qual fenda ele está entrando. Então, vai colapsar a função de onda e tu vai ter um resultado no final. No período inicial, tu vai ter o quê? Que o elétron ele pode estar em qualquer lugar. A probabilidade dele é estar em qualquer posição. Quando a gente fala de mecânica quântica, a gente fala de probabilidades, tá? Então, a gente vai ter a probabilidade dele estar em qualquer lugar, tá? Então, a equação de onda, ela vai ser uma soma ali de todas aquelas possibilidades do elétron. Quando a gente mede, a gente colapsa a função de onda, então a gente vai ter apenas a posição correta. Quando a gente faz esse colapso da função de onda medindo, é quando ele passa a se comportar aí como partícula, muda o seu comportamento. Mas isso é uma equação que a gente pode fazer matematicamente. O elétron, ele não é um ser consciente, tá? Então, a cara dela do tipo, como ele sabe? É difícil entender mecânica quântica quando a gente não tem todo o background físico por trás. Não é uma coisa simples, gente. Mecânica quântica é muito difícil. As pessoas transformam em simples para vender, mas não é simples. Porque ao aferir, você interage com a partícula. Essa é a hipótese. Lari, não finge que você sabe de quântica. Você não sabe. Entendeu? Ale, não finge, Lari. Então não sei. E vou continuar aqui falando. Eu não tô fingindo nada. Eu sou eu. Ale, Fala eu não você, preciso então, fingir por nada favor. e eu não Fala, preciso por favor, então, estudar, ser uma cientista para Eu falar tô de falando que ciência. eu Você sei. também. Precisa. Vamos botar uma coisa aqui que eu vou falar sério agora. Eu sou eu não preciso fingir, mas tá falando que não sabe. Eu sou eu sendo alguém que não sabe o que tá falando nesse caso. Eu não preciso ser uma cientista para falar de ciência. Na verdade, precisa. Principalmente quando tu tá passando desinformação. Eu não preciso ser médico para operar um paciente. Eu não preciso ser uma nutricionista para cuidar da dieta de uma pessoa. Eu não preciso ser um professor para ensinar. Eu não preciso ser uma cientista para falar de ciência. Não precisa. Eu não preciso ser uma física para falar de física. Então a minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado eu taco no lixo. Porque então se qualquer um pode vir aqui falar de física e falar coisa errada, então por que eu tô aqui? Por que eu estudei aí mais de 10 anos? Eu tô há 12 anos, 13 anos estudando física. Tá? Já tô no meu segundo pós-doutorado pra quê? Se qualquer um pode falar de ciência. As pessoas podem fazer divulgação científica, por exemplo, se e somente se a informação estiver correta. Quando a gente está passando desinformação, a gente poderia ficar quieto. Se reservar ao direito de ficar quieto. Tá? Então, sim, precisa ser um cientista ou pelo menos saber do que está falando para passar as informações. Tá? Precisa ser um cientista para falar de ciência. Eu só tô pedindo para que nós dois... Olha só, tem uma menina aqui falando que é astrofísica, querendo entrar na live para comentar. Lari, você não entende Astrofísica não sofrendo. tem implicação que você está sugerindo. Mas eu sou uma E o ato de estudiosa, Ale. Mas Isso não calma, anula Lari. o argumento que eu quero trazer aqui, Ale. Anula, Eu sou Lari, estudante de Hélio observar Couto. é ver, observar é aferir. Na Estudante de física, Hélio observar é Couto. aferir. Ao aferir, ele se comporta de forma diferente, porque você interage com a partícula. Não é observar. Você está achando que você olhou para um elétron, ele ficou tímido e dançou. Não é isso. Tá. E por que muda? Beleza, perfeito. Porque Ale, perfeito. ao aferir, você E agora eu interage quero te com a perguntar, partícula. e por que respondi. esse aferir mudou? Por quê? Porque aferir mudou com a partícula, meu Deus. Isso é Por quê? A resposta que eu acabei de dar para vocês. Existe uma função de onda onde existe a questão probabilística, que o elétron pode estar em qualquer lugar, e ao aferir, a gente vai
saber exatamente a posição daquela partícula. Não existe nada de mágico aqui. A questão é que tu precisa entender de mecânica quântica para poder explicar, tá? Então é isso. Mas da onde Isso que acontece vem a todo esse aferi? momento. Mas por Tem quê? que dar do negócio. Você sabe o que é o espelho dupla fenda, Lari? Mas por quê? Você já viu? Ale, eu já vi. Eu sou estudante de Hélio Couto, tá? Eu não venho aqui de baboseira. Se tu quer Você sabe afirmar que que eu Hélio não Couto falo, faz curso que eu, com que eu base não, em que eu, que eu extraterrestre. não tenho que fingir Você que sei sabe de alguma disso, né? coisa, eu não venho fingir nada. Lari, Eu venho Hélio falar o que eu Couto sei, tem na o que eu página acredito. dele do... Tá. O Hélio Eu não... Couto diz que as informações dele vêm de extraterrestres. É esse cara que você está me dando como credibilidade. Está na página dele do Google, tá? Dita o nome dele no site dele. Ele fala que Tá os bom. cursos dele são com base em Uhum. extraterrestres. Tá, então É eu esse acho que sua fonte todo de credibilidade. o planeta Terra tem que estudar quem, Ale? Tem que estudar quem pra... Hélio Couto não é minha filha fazer uma faculdade de física, então você quer falar de física. E sim, na página do Hélio Couto, como eu mostrei no meu outro vídeo, diz que todas as informações dele são extraterrestres. Eu sou estudante de Hélio Couto, mas minha filha vai estudar a Dirac, vai estudar o pessoal que de fato pega o livro do Sakurai de mecânica quântica, pega, sei lá, um Resnick pelo menos pra começar uma física básica. Perguntei se você, a sua fonte de referência vai ser um cara que coloca no site dele, eu posso abrir agora e mostrar pra você. Ele fala que a fonte dele, os estudos dele são extraterrestres. A cara dela. O cara tá pegando informação de ET e de espírito. É essa a sua referência. Nesse caso da dupla fenda, e quer da onde venha a fonte dele, se for de extraterrestre, se for de um papel, O ET ou se for Bilu de uma contou pra ideia ele, se olhar dele, pro elétron, esse ele dança. cara é sensacional. O Esse ET cara é Bilu. sensacional e milhares, milhões de pessoas aprendem sim com ele. Milhares e E a milhões. grande diferença e que zilhões. tá nas pessoas que não levam a sério é justamente todas as crenças acerca do que é verdade ou não. É, né, gente? O que dizer? Fonte, confia. E quer seja verdade na tua percepção ou não, Lari, através a desse verdade não depende estudo, de crença. Na tua percepção, a física é uma ciência exata. O que dizer? deixa eu falar, Lê. As pessoas não conhecem esse experimento da dupla fenda. O pessoal que tá aqui que ficou curioso, mas o que é esse experimento Lari, você da também dupla não fenda? conhece, Lari. Tu tá achando Vocês que podem observar... pesquisar. Beleza, Lê, só posso então terminar o que eu gostaria de trazer acerca do estudo? Você tá tirando a credibilidade, tá querendo diminuir os outros, Ale. Lari, não, Lari. Você achou... Isso é uma coisa interessante, né? A pessoa, ela quer discutir ciência, mas ela acha que no momento que tu fala do argumento dela, tu tá ofendendo ou diminuindo. Tudo que eu tô explicando aqui é física, não é sobre a pessoa do Alê ou a pessoa dela, tá? Não, é sobre física, é sobre o que eu sou formada, o que eu estudo, o que eu tenho títulos pra falar. Hélio Couto não é físico, Elaine Ourives não é física, tá? O que eles estão falando não é ciência, não é física. Ponto. Acabou. Aqui não é uma ofensa, não é nada. Não é física. Ponto final. Ponto. Você tá querendo diminuir as outras pessoas. Você falou agora, não finja que você saiba de tal coisa. Quem que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar quem? Ou melhor, a gente não pode testar, então? Lari, vamos sair da teoria, vamos para ação. Eu acho, só para deixar claro, eu tô falando de você. Eu acho que nem eu, nem você somos qualificados para falar de quântica. Só que você resolveu entrar nisso. Só que eu queria te explicar que como o básico que eu sei, que é basicaço, eu não manjo porra nenhuma de quântica. Eu acho interessante pra caralho, mas eu não manjo porra nenhuma. Então assim, eu não tô falando que eu sei e você não sabe. Tô falando que nós dois não sabemos. E ao você comentar da forma que você comentou, do experimento do dupla fenda, ficou nítido que você não sabe. Porque não tem implicação você Você não me deu a sabendo. oportunidade de falar, Lê. Eu comecei a falar, Lari, você falou, acha que observar não é tem ver. como, não tem Se você isso, observar o experimento... Lari, se você observar o experimento do dupla fenda, você fica cego. Vai vir um laser no teu olho. Vai. Não é observar. Ale, Observar é aferir. você acabou de falar que não tem conhecimento sobre esse assunto e tá repetindo diversas vezes, é isso, é isso, é isso. Sei. Você estudou mesmo esse experimento? Você sabe me explicar qual que foi a conclusão, mesmo que esteja errada? Vamos supor, tá tudo errado esse experimento. Não tem conclusão, tem várias hipóteses, é mais respeitada de Sabe Copenhague. alguma hipótese em relação à lei de da Copenhague. Não é lei da atração, é o que eu tô te falando. Isso não tem Não relação tô com a lei da dizendo que atração. é, Lê. Eu tô falando agora em termos de energia. Ai, que em termos de loucura, me energia. dá uma aflição Mas beleza, essa não live. vamos entrar em física quântica. Não vamos entrar em mecânica quântica. Não vamos entrar no que vem
o embasamento das outras pessoas, se veio através de extraterrestre. Assim, ó, tem uma coisa, Lê, que eu, particularmente, acho feio, é desmerecer alguém. É dizer assim, você vai pegar suas evidências com base nesse cara que fala isso. Lari, não importa de onde vem o cara isso. tem na bio, Claro que óbvio que importa. tem. O cara coloca na Tá. bio dele que os cursos deles não são sobre física, são sobre espiritualidade. E a fonte deles são espíritos extraterrestres. Aí Sim, é onde Ale. ele fala de Porque- reprogramação do DNA milionário quântico. Você Ok. quer que eu respeite essas pessoas? Vai Sério mesmo? respeitar. Vai lá ver os alunos. Reprogramação quântica do DNA milionário. É para eu respeitar Ok. isso. Alguém Ok, sugere vai. que você vai Gente, reprogramar vão o lá nas DNA páginas deles, quanticamente. vão lá nas páginas, vamos ver. Eu Acreditem fui, ela fala em de quem salto você... Não, tô quântico. falando... Ela acha Ok, que pensamento tem... Gente, é Cada um- isso, mano. Fala uma porrada de absurdo, mano. ok, É é o que eu tô falando, verdade, é Lari, tudo não é mentira, cada um, gente. Lari. Não Ai, eu É tô tudo nervosa. mentira, é Não é verdade. cada um, Lari. Ok, Lari, a é verdade é uma só, independente de quem fale. É a só tua, isso né? que eu tô querendo te mostrar. Não, não é a minha. Mas não é dela ainda. Ah, tá parecendo. Tá todo mundo errado? Mas o que Beleza, eu por que quero que ela propor? Todo mundo, 2 pessoas, meu. não tá certa, Lari? Vamos pra Por que que ela não tá certa? Defende, então. Por que que Não, ela não tá certa? eu não. A minha verdade aqui, o que eu trago, eu não quero convencer vocês de ninguém aqui para as 2.176. 2.176. Além do conteúdo dela ser da entidade lá paranormal que ela recebe, por exemplo, vou te dar um exemplo de coisas que acontecem aqui. Enquanto ela e o marido eram vivos, eles pregavam que com o poder da mente você se curava de qualquer doença. Aquela coisa da lei da atração que começa a extrapolar para a medicina, começa a ficar perigoso e nocivo. Só que tem uma coisa que é muito curiosa, é as coisas que eu te falo. Quando a realidade bate na porta, não importa o que você acredita, a verdade é a verdade, tá ligado? A verdade é que você não se cura de doenças por meio do pensamento, porque o marido dela morreu de câncer. Uhum, Então eles tinham a faca e o queijo na mão, e o cara morreu de câncer. uhum, Eles que ensinam sobre lei da atração e como usar a lei da atração para curar doenças, morreu de câncer. uhum. Uhum. Quer que eu debata? Como Quer que eu al- responda? como alguém Como que comprovar que ele prega- estava fazer uma pensando e pergunta, acreditando então, que fazer uma realmente ia se curar? Como vai comprovar que ele realmente estava tentando se curar, meu? Isso é muito filha da... Cara, tu falar que a pessoa não pensou o suficiente... como tu disse que ele tava pensando o suficiente. Então quer dizer que se ele tivesse pensando o suficiente, estaria curado. Oi? Um estudioso da lei da atração, então ele sabe aplicar tudo de lei da atração. Em contrapartida, alguém que talvez não seja uma pessoa estudiosa em lei da atração, mas sabe aplicar, com quem você quer aprender a ler? Com quem subiu Eu aí ao entendi. topo do Everest ou Então, com a quem referência- estuda e ainda fala que Everest não existe? É só Não essa sei quem percepção que eu quero estuda. que... Eles são dois dos maiores referentes de lei da atração do mundo, cara. Eu sei a ler, mas estudar é diferente de aplicar. Ela ia para Ou outra seja, falar disso. tem pessoa que estuda de nutrição e educação física, Então, mas a tua teoria... está acima do peso, então, vamos supor. Então, Eu estou dizendo, vou- essa é a minha percepção. Eu estudando, Beleza. sabe, Então, a vamos em pessoa cima mais dela. estudiosa do mundo, não quer dizer que eu esteja conseguindo aplicar tudo isso em mim. Beleza, Até porque quando então se vamos em doa cima demais disso. pro outro, uma das coisas que eu acredito. Mas eu nunca estudei essa história, então eu não tenho como argumentar, eu nunca estudei essa história do câncer, nunca Vamos em cima estudei disso. sobre Então, um isso dali. estudioso de lei da atração, que obviamente sabe aplicar a lei da atração, porque ele tem 1 milhão de cursos e livros para aplicar a lei da atração, pegou câncer, ele alegava que você poderia curar o câncer com coisa, mas ele resolveu não aplicar e resolveu morrer. Essa é a hipótese. Tá, resolveu. Ale, um estudioso estudou 15 anos como subir ao topo do Everest. Ele estudou e descobriu tudo que precisava, tudo, absolutamente tudo, como subir ao topo do Everest. E ele foi lá, estudou e leu, e ele foi subir e não conseguiu. O que isso tem a ver? Se tu é inteligente, tu Lari, entendeu ele muito bem. ensinava como Tipo, ela falou que o cara antes tava desmerecendo as pessoas, mas agora ela fala, né? Se tu é inteligente... se curar de doenças com lei da atração. Sim, Se você ensinar, não importa consegue se é nem ensinar a se se curar, curar, se é ensinar como a você vai subir uma ensinar, montanha. Ensinar é uma Lari, coisa. se você não conseguir- vai se curar, como Uhum. você vai ensinar? Eu vou te ensinar a Ale, curar câncer com lei da e se- atração, mas eu morro de câncer. Você não vê o paradoxo. Ale, eu não estudei essa história do câncer. Eu não estudei, inclusive eu quero agora Tem outra mulher estudar com outro para ver exemplo aqui. exatamente como aconteceu. Por isso ela apagou a live, né, gente? Eu acho que a gente pode parar por aqui, esse react, porque ele vai continuar desse mesmo jeito. Lei da atração. Surgiu... Tem um vídeo aqui, tá? Vai ficar um card por aí, o Uriel vai colocar. A lei da atração surgiu lá na época do Segredo, anos 2000, o pessoal da Nova Era, querendo falar que lei da atração é uma ciência, que lei da atração tem relação com quântica, com Einstein. Não, gente, dentro da área da física não tem a ver com nada disso. Quem você vai ouvir?
uma pessoa que não é formada em bulhufas nenhuma ou uma pessoa que de fato estudou física. Eu tô falando isso porque ela disse, né? Ah, você está desmerecendo as pessoas. Não, ninguém tá desmerecendo as pessoas. Estamos falando que o que essas pessoas dizem sobre física está errado. Ponto. É só isso, tá? Então, gente, lei da atração não tem absolutamente nada a ver com física, com ciência. É uma pseudociência, é uma ideia que as pessoas têm, é uma puta de uma prática meritocrática, porque vai toda aquele coisa do tipo... Ah, porque quem pensa consegue. Ai, quem não sei o que vai conseguir. Existe milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza. É porque elas não pensaram bem o suficiente. Tem uma parte aqui da live que eu nem coloquei, vocês podem ver no perfil do Ali ali. Ele pergunta pra ela, então uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que foi estuprada não tava pensando positivo o suficiente. Aí ela até fala alguma coisa do gênero, são vários fatores. Um poderia ser, tá, então vamos supor que se existe uma mínima possibilidade de eu ter sido, por exemplo, violentada, tem uma mínima possibilidade de ser a minha culpa, já estão colocando a culpa na vítima, né? Então a gente tá culpabilizando a vítima. Eu acho muito sério esse tipo de fala, muito sério. Bom, gente, o react de hoje era esse. Eu falei pouco, eu acho, porque eu fiquei mais chocada, agoniada, olhando tudo que tava acontecendo. Foi extremamente, assim, cansativo de ver uma discussão onde uma das pessoas não entende absolutamente nada do que tá sendo falado ali. Ela claramente não entende de física, de ciência, mas tava debatendo e brigando por isso. É triste mesmo, tá? Então, eu recomendo, se de verdade tu quiser aprender mais de física, vai ler livros relacionados à física. Eu vou deixar aqui no comentário uma lista de indicações de livros, desde livros de divulgação científica que são mais básicos, até livros texto mesmo da universidade, nível de mestrado, doutorado, para quem quiser aprender mais sobre mecânica quântica de forma séria, de forma física mesmo da coisa, e não simplesmente fonte, cabeça, voz da minha, né? Então é isso, gente, que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Me sigam lá no Instagram, Bibi Bailas. Batemos 100 mil. Yes, yes, yes! É isso aí que eu tinha pra falar. Eu vou bater 250 mil pra falar yes, yes, yes! Gente, sério, eu achei assim, hilário, hilário, hilário. Então tá, gente, se vocês gostaram, deixa o like aí, comenta, curte, compartilha. E não esquece que Física e Afins tem a nossa lojinha fisicaafins.com.br e as inscrições pro meu workshop de documentação acadêmica para vocês irem pro exterior também está aberto. Vou deixar o link aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!